O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com grande alegria que nós chegamos então ao quinto domingo do tempo comum. Semana passada nós então celebrávamos a festa de apresentação do Senhor, que ocupou então o quarto domingo, mas por uma razão nobre, a festa onde Cristo se apresentou como luz para as nações. E nós tivemos a oportunidade também de poder refletir ainda na liturgia do domingo passado, que também nós somos convidados a poder então levar essa luz de Cristo para o mundo. Porque olhando a nossa realidade, nós vamos percebendo que muitas pessoas continuam a andar nas trevas e precisam de uma luz. Estamos aí no tempo calor, com chuvas, e há picos de energia também na nossa casa, não é? Quando acaba. E não é ruim quando principalmente é à noite isso acontece. Por quê? Nós precisamos da luz para enxergar, não tropeçar, não bater em algo, não cair. E na vida do ser humano também não é diferente. Muitas pessoas estão caindo nos abismos das drogas, do álcool, dos prazeres do mundo, porque falta luz. E nós somos convidados a poder levar essa luz para as pessoas. Mas para isso é preciso ter essa luz, porque a luz é Jesus, mas nós somos chamados a ser reflexo dessa luz que é o próprio Cristo. Assim como o espelho. E aí me recordo quando criança, a gente pegava o espelho, brincava com o espelho no sol, ficava fazendo ali aquela sombra, luzes, enfim. É esse tipo de espelho que nós somos chamados a ser, a refletir mais o Cristo para o mundo. E aí nós podemos então entender que para essa luz chegar aos corações das pessoas, Deus então Ele chama, Ele convida pessoas para que possam então levar essa luz, ser luz para o mundo. Então hoje a liturgia ela traz para nós então esse chamado de Deus que Ele tem para cada um de nós. É triste nós percebemos que muitas pessoas ainda hoje acham que vieram ao mundo somente de passeio, só para poder ficar de boa por aí caminhando. Não, todos nós somos chamados a poder então a colaborar, a ser luz para o mundo de alguma forma. Então a liturgia de hoje nos ajuda a poder compreender e refletir sobre o nosso chamado que Deus tem feito para cada um de nós. E aí nós podemos então avançar para as leituras.
Primeira leitura de hoje será então do profeta Isaías. E nós podemos então perceber que, olha só, Isaías então, ele foi chamado por Deus. E como se deu esse chamamento de Isaías? Olha só, foi no ano da morte do rei Uzias. Então lá no templo do Senhor, ele viu essa belíssima visão que ele teve, né? Viu o Senhor sentado num trono de altura grande, alta, né? O seu manto estendia-se pelo templo, havia serafins de pé ao seu lado, cada um tinha 6 asas, exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Então, meus queridos amados irmãos, Isaías, ele então teve a sua experiência, né, com Deus, onde Deus chamou ele para poder então ser profeta, para poder então anunciar esperança para as pessoas. Mas olha só que interessante, não somente Isaías, mas também nós, quando nós então somos chamados a algo, né, seja aqui na comunidade, o padre convida a gente para poder então ser um ministro, um leitor, uma pastoral X, Y, logo que a pessoa então vem na mente: mas eu não sei, mas eu não sou preparada para isso, mas tanto há que a gente coloca como desculpa. Então veio na mente de Isaías também, né, eu não posso porque eu sou pecador. Mas olha só, se Deus chamou, Ele faz, Ele age, é Deus que capacita, é Deus que prepara. E olha só como se deu isso também na vida de Isaías. Ele então, olha só, com certeza lá dentro do seu íntimo, no seu coração, pensando: eu sou pecador, como que pode as pessoas não vão acreditar, porque vão ver, vai falar: ó o pecador ali, ó o pecador falando de Deus, né? Mas olha só o que Deus faz. Assim então, olha, ele viu um dos serafins que foi até ele com a brasa na mão, que ele retirou lá do altar com antenaz, tocou na boca dele dizendo: assim que isso tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Então Deus faz o convite para ele: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E aí, diante de tudo isso, desse encontro com Deus, Isaías vai responder: envia-me, eis aqui, pode me enviar, eu vou, porque eu sei que o Senhor que vai agir através de mim. Então, meus queridos amados irmãos, isso é muito bonito a gente poder perceber que quando Deus então Ele chama, Ele prepara, Ele capacita, Ele nos dá força, Ele nos sustenta na nossa caminhada. Porque não é fácil realmente, e principalmente olhando para a realidade hoje, a gente falar de Deus, de valores, de aquilo que então enriquece o ser humano. Você vai remar contra a maré e constantemente você vai ser objeto de ataque das pessoas, de perseguição, de calúnia. Mas em tudo isso Deus está ao nosso lado, Ele não nos abandona. Então essa experiência que nós somos convidados a fazer, assim como o salmista de hoje também fez essa experiência e convida a cada um de nós a fazermos. Olha só: vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ou seja, encontrar com Deus, estar com Ele, estabelecer com Ele intimidade, porque ninguém pode falar de Deus se não tem essa experiência, esse encontro com Ele. Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai falar de algo vazio. E as pessoas sentem isso, as pessoas conseguem experimentar isso. Então é preciso ter para que nós possamos então falar com autoridade, principalmente propriedade. E assim então nós podemos fazer essa experiência, né? De podermos então elevar a Deus nossos louvores e nos encontrar com Ele no templo, no nosso momento de oração com Ele. E aí nós podemos avançar também mais uma leitura. Olha só, segunda leitura de hoje, onde Paulo escreve então a comunidade de Corinto. Comunidade de Corinto a gente já conhece, sabe que é uma comunidade difícil, porque ali naquela comunidade havia pessoas com dons, carismas. Isso é ruim? Não é. Mas olha só, os dons e carismas ali presentes na comunidade, havia o que? Disputa, rivalidade, quem era o maior, quem era o menor. Ainda bem que ficou preso lá atrás isso, né? Hoje não existe mais isso, ainda bem. Mas lá tinha. Então, olha só o que Paulo, né, ele percebendo isso, ele vai poder então ajudar a comunidade a poder então cada um se colocar no seu lugar. Ou seja, todos nós somos do mesmo nível diante de Deus. Deus não
né, dá prioridade porque um é papa, porque um é bispo, porque não, somos todos perante Deus iguais. Desde aquele que limpa a nossa comunidade, que está nos bastidores, ou culto, ele tem o mesmo valor diante de Deus. Então na comunidade também é assim, tanto que Paulo também vai fazer a comparação com o corpo humano, né? A comunidade, a igreja como o corpo humano, onde cada um são os membros, mas todos têm o mesmo valor. Por quê? Quando uma unha encrava, quando então a gente bate o nosso cotovelo, e dor de cotovelo dói, né? Então é isso, todos nós sofremos, então todos nós temos valor perante Deus. E olha só, Paulo vai dizer então o seguinte: até eu também fui chamado por Deus. Não pense que então eu já nasci preparado para poder servir o Senhor. Não, foi um chamado. E olha só, Paulo, ele era então perseguidor de cristãos, ele perseguia e matava os cristãos. Mas aí então, a caminho de Damasco, ele tem o seu encontro com Cristo. Encontro esse que mudou para sempre a sua vida, onde ele caiu do cavalo, ou seja, onde ele desceu do orgulho, da soberba, da vaidade, e pôde estar no chão, lugar de poder, onde ele se encontrou com Cristo. E ali então, depois desse encontro, se tornou esse grande homem. E também, é claro, Paulo foi chamado, e nós vamos ver no Evangelho que também Deus, né, ele também, através ali de Jesus, escolhe aqueles pescadores para poderem então seguir, para ser luz das nações. Então Deus chama cada um de nós para podermos então colaborar nessa missão de podermos então construir um mundo de luz, de paz, de harmonia. Esse é o desejo de Deus e também deve ser o desejo no coração de cada um de nós. E aí nós podemos avançar para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, muito conhecido nosso, né? Mas olha que interessante, Lucas, ele faz questão de poder então colocar uns pormenores. Vai dizer o seguinte, olha: Jesus estava na margem do lago de Genezaré. Ora, no terceiro domingo do tempo comum, nós ouvimos no Evangelho Jesus que estava na sinagoga. Então ele proclamou a leitura do profeta Isaías e disse que hoje se cumpriu essa passagem da escritura que acabaste de ouvir. E olha só que interessante, Jesus estava na sinagoga. Mas o que aconteceu na sinagoga? Pessoas ali então começaram a poder perseguir Jesus, poder então ali difamar Jesus, e começam os conflitos com Jesus. Mas Jesus não para por aí. Ele, percebendo que ali na sinagoga, ali no grupo religioso, o lugar de encontro com Deus não estava então ali acolhendo ele, ele vai então para o meio da multidão. E é por isso que Lucas faz questão de enfatizar: ele estava no lago de Genezaré. E olha só que interessante, a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito interessante, né, que Lucas enfatiza aqui. Por quê? As pessoas têm sede da palavra de Deus. A palavra de Deus então, ela nos conforta, ela nos preenche, mas também nos cutuca, nos chama atenção. Então a palavra que se atualiza na nossa vida, no nosso dia a dia, e as pessoas então querem ouvir a palavra de Deus, mas sem ter quem anunciar, como as pessoas vão ouvir? Então é preciso ouvir esse chamado que Deus tem, porque temos pessoas sedentas dessa palavra. E olha só, Jesus, percebendo isso, ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai lá, observa duas barcas, e ele escolhe justamente a barca de Simão. E olha que interessante, ele pede então para que se afaste um pouquinho da margem, e ali ele sentar-se somente os mestres, né, na época de Jesus, na cultura judaica, que ensinam sentados. Então ele, como o grande mestre que ele é, ele sentou e começou então a ensinar as multidões. Mas olha que interessante, ele ensina as multidões, mas ele percebe que do outro lado existiam pessoas que também precisavam se encontrar, porque estavam buscando ansiosamente um sentido, uma direção para a sua vida, e ainda não haviam encontrado. E aí então ele vai dirigir-se para Simão e vai dizer o seguinte para ele: avança para águas mais profundas. Queridos amados irmãos, aqui se dá também o chamado de Pedro. Jesus vai dizer, ou seja, não fique aqui somente na margem. A gente sabe, né? Eu, pelo menos, sou pescador, gosto, mas não tenho tempo para pescar, né?
Mas a gente sabe que os melhores peixes estão ali à beira do mar? Estão na beira da represa? Não. Estão onde? No fundo. Quem tem a oportunidade de mergulhar, né, vai ver aqueles peixes bonitos, né, que pode não satisfazer a fome, nada, mas é mais beleza. Enfeitar os aquários, mas temos vários tipos de peixe, mas os melhores estão no fundo. Então é preciso avançar para águas mais profundas. É preciso sair do nosso comodismo e avançar, ir ao encontro daqueles que estão ali também precisando da palavra de Deus. Mas olha só, Pedro, como então também Isaías, na primeira leitura, ele também sentia, precisava curar algo dentro dele. E Jesus, percebendo, disse o seguinte: olha só, vocês avancem então para a água mais profunda e lançai a rede para a pesca. E Pedro vai dizer: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas olha, em atenção à tua palavra, nós vamos lançar as redes. Ou seja, Pedro estava ali, com certeza, uma pessoa que dependia da pesca para viver, passou a noite toda trabalhando e não conseguiu nada, estava frustrado, cansado, doido para ir para casa, com certeza devia ter rasgado a rede por ali, tinha que consertar ainda, ou seja, estava naquele dia, e é naquele dia, naquele momento, que Jesus vai fazer o chamado a ele. E ali então, em atenção à palavra, e olha só a importância de acolher e viver a palavra. Ele então acolheu essa palavra e lançou as redes, e olha o resultado da pesca. Tamanhas redes, né, que estavam quase se rompendo. Lá no Evangelho de João vai dizer que eram 153 peixes. Aqui não diz Lucas, né, mas não importa. O que importa é que foi satisfatório, foi o suficiente, o necessário para eles. Tanto que tiveram que chamar a outra barca, e olha só, quase que as duas barcas afundaram. E diante disso, qual a atitude de Pedro? Que até então é Simão, né? Vai dizer o seguinte: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Ou seja, Pedro reconheceu a sua fragilidade, os seus erros, os seus pecados, e que ele precisava confiar e acreditar mais. É essa experiência que Pedro faz juntamente com os demais discípulos. E olha só o que Jesus diz então para Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, queridos amados irmãos, nós podemos presenciar que Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós, para podermos também ser pescador de homens. Mas eu não sei nem pescar peixe, quanto mais homens. Mas Deus capacita, Deus prepara, Deus ensina. Mas eu digo para vocês, não é nada fácil nos dias de hoje a gente pescar homens, viu? Por quê? Muitas pessoas não querem saber, só querem saber daquela isca que é interessante para eles. Quantas pessoas nós temos então que buscam uma religião, buscam uma crença, mas por quê? Eles buscam na verdade não o Deus que a crença está oferecendo, a religião está oferecendo, mas buscam aquilo que ela pode oferecer para a pessoa enquanto material, enquanto retorno para eles. Então não é nada fácil, mas essas pessoas um dia, elas vão querer buscar a isca certa. E a isca certa é o que? É a palavra de Deus. Essa palavra que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho, como diz o Salmo. Então nós precisamos levar, porque se Deus não tiver pessoas para que possam proclamar a palavra, como que essa palavra vai chegar no coração das pessoas? Como que essa luz vai iluminar a vida da pessoa? Então Deus convida, chama a cada um de nós. E queridos amados irmãos, nós temos a oportunidade hoje de podermos então perceber que essa barca a qual então Simão estava é a barca da igreja, onde então Pedro até foi, mas ele não queria avançar, ele queria ficar na superfície. Então olha só, tanto que no final levaram as barcas para a margem. Por quê? É ali que as pessoas vão entrar, é ali que as pessoas vão fazer o seu encontro com Cristo. E só podemos de fato anunciar Cristo se nós tivermos também esse encontro com Ele. Porque, torno a repetir mais uma vez, ninguém pode dar aquilo que não tem. E para isso precisamos nos encontrar com Cristo, na oração, na Eucaristia, nos sacramentos da igreja, em casa. São vários momentos, né, que nós temos de poder encontrar com esse Cristo e levar esse Cristo também para as pessoas, porque com certeza, na direção do nosso trabalho, encontramos uma pessoa que precisa da palavra,
Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que vai precisar ouvir também a palavra. Agora, o que nós temos semeado, o que nós temos levado para as pessoas? Esperança. Estamos vivenciando, né, esse ano jubilar da esperança. Nós somos convidados a alimentar essa esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então é preciso fazer essa experiência, porque ninguém está, né, ali do agrado do mundo da forma que está hoje, o jeito que está o mundo hoje. Com certeza nós queremos mudança, e a mudança começa por quem? Pelo presidente, pelo governo, também, mas principalmente, primeiramente por nós. Que nós possamos então fazer a nossa experiência desse encontro com Deus, que nós possamos ouvir o seu chamado, e qual resposta nós estamos dando para Ele. Que nós possamos fazer essa reflexão, para que assim essa palavra também acolha, né, seja acolhida em nosso coração, e ela produza frutos de vida e santidade, para que assim nós possamos iluminar e dissipar as trevas presentes no mundo. Que Deus então nos fortaleça, nos ajude a podermos então ouvir o seu chamado, e que nós possamos então responder como Maria, com um sim generoso a esse Deus que quer sempre o melhor para nós e para toda a humanidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja